Ai, que gostoso, né? Como é bom estar aqui. E como é especial também vendo o louvor, voltando um pouquinho, de isso que é reino, né? Isso que o Mova-se, né, Gi, faz também com a gente, de não tem placa de igreja, né? Elas da Alcance estão aqui servindo com todo... Alameda, servindo aqui com todo amor e carinho. Muito obrigada mesmo, né? Que o reino de Deus avance e que todos possam entender isso. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigada pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez aqui, Senhor, nessa tarde. Obrigada por cada vida que está aqui, cada coração disposto a te louvar, a te honrar e a aprender mais um pouco, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo, esteja agora nos ensinando, através da tua palavra, dessa ministração, que o Senhor possa estar invadindo o nosso coração, nos ensinando aquilo que precisa ser aprendido, mudando aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir, Senhor, a tua voz. Ministra, Senhor, cada coração, cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, eu ministro as crianças e todo mês a gente tem o Big House Kids, que tem um foco bem evangelístico. E toda vez que eu vou preparar uma aula, Deus ministra demais a minha vida primeiro, para ir ministrar as crianças. E esse último Big House Kids, que foi semana passada, não foi diferente. Deus falou muito comigo. E foi de uma forma muito, muito, muito profunda. E eu quero dividir algumas coisas que ele ministrou no meu coração através dessa aula, que foi muito além da aula que foi ministrada. Deus continua falando muito. E eu quero começar lendo Gênesis capítulo 3. Fala assim: a serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem da árvore alguma do jardim? E a mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que vocês comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido, ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu proibi de comer? E o homem respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu o fruto da árvore, e sim, a acabei comendo. Espera aí que me perdi aqui. Aqui, então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente: por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para restejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seus descendentes e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher: multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem: por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que o proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. Uau, né?
Que história que a gente sempre está acostumado a ouvir desde pequenininho, mas ela é tão profunda, tão profunda. E quando a gente olha para essa história, a gente vê a vida de Eva ali, e a gente vê qual foi o problema de Eva. O único problema de Eva foi a desobediência. Ela decidiu desobedecer. A Eva, ela tinha lá no jardim um ambiente perfeito. Tudo que ela olhava era lindo, era maravilhoso. Deus criou tudo da forma mais perfeita possível. Eu acredito que ela deveria ser linda, maravilhosa. Imagina, né? A primeira mulher criada por Deus. Deveria ser linda, não tinha problema nenhum, tudo bem, tudo certo. E ela era criada à imagem e semelhança de Deus, né? Era santa, ela era pura. E por que Eva pecou? Por que ela decidiu abrir mão de tudo aquilo que ela tinha e ouvir a voz da serpente? Quando a gente vai no texto, a gente vê que a primeira coisa que Eva fez foi olhar a árvore. Eva, ela desfocou da palavra que ela tinha, ela tirou os olhos da palavra e ela focou na árvore, exatamente naquilo que Deus tinha falado para ela não tocar, para ela não comer. Ela tirou o foco da palavra e focou no fruto da desobediência. E no momento que ela desfocou da palavra, ela começou a agir de acordo com o que era bom para os seus próprios olhos, bom para a sua alma, para o seu corpo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Deus nos fez assim, está tudo certo. Mas o nosso espírito sempre precisa sobressair. E aí, a partir do momento que a gente tira os nossos olhos da palavra e começa a focar em outras coisas, o nosso espírito vai lá para baixo. E o nosso corpo e a nossa alma gritam e acabam dominando as nossas ações. E é isso que o diabo usou para seduzir Eva. No texto fala que Eva, ela foi cobiçada com aquele fruto seduziu ela. E isso que o inimigo continua fazendo conosco. Coisas que a gente olha, coisas que o nosso corpo deseja, e a ganância, a soberba, é isso que o diabo quer. E o mesmo diabo que estava lá, que usou a vida da serpente para enganar Eva, é o mesmo diabo que dia após dia fica no nosso ouvido, querendo uma única coisa, que a gente desobedeça. É isso que ele quer. Porque a desobediência do pecado gerou algo terrível para Adão e Eva. Gerou a morte, gerou a separação do relacionamento dela com Deus. Ela tinha um relacionamento totalmente íntimo, direto com Deus. E a partir do momento que a desobediência entrou, Deus, ele é santo, ele é puro e ele não compactua com o pecado. Por isso, ela se afastou da presença de Deus. E esse é o objetivo do inimigo. Ele quer que a gente não tenha esse relacionamento com o Pai. Porque a partir do momento que a gente se afasta do relacionamento com Ele, a gente não vai cumprir aquilo que Ele designou para nós. E quando Eva pecou, por ela ser a mãe, a Bíblia fala que ela é a mãe da humanidade, nós pecamos junto com ela. Com certeza, se a gente estivesse no lugar dela, a gente teria pecado também. Não adianta a gente ter raiva dela, culpar ela, porque a gente faria o mesmo. Então, nós sofremos também essa consequência do pecado e da morte. E a gente percebeu nessa história, né, que a escolha errada da desobediência, ela trouxe consequências terríveis. E eu sempre falo para os meus filhos uma coisa, eu falo, a desobediência dói. Se quer escolher desobedecer, você vai sofrer, vai ter uma consequência ruim. Qualquer escolha que a gente faça de desobediência, né, lei de trânsito, a gente vai desobedecer, a gente vai sofrer, vai ter que pagar uma multa, vai pegar no bolso. Qualquer desobediência vai trazer uma consequência ruim. E a desobediência, ela traz também consigo 3 coisas sempre: a culpa, o medo e a vergonha. E aí foi o que aconteceu com Eva. Quando ela foi tomada pela culpa, pela vergonha e pelo medo, ela se encolheu, ela fugiu, ela realmente se afastou de Deus. Quando a gente está tomado pela culpa, pelo medo e pela vergonha, a gente não consegue ter intimidade com Deus. E isso me lembra quando eu era criança, adolescente, quando eu fazia alguma coisa errada, eu chegava em casa, eu não tinha coragem de olhar para a cara da minha mãe.
Eu ia, dava um oi lá rapidinho, ia para o meu quarto, não conseguia olhar no olho dela, conversar como sempre eu conversava, porque eu tinha aquela culpa, eu tinha aquele medo, tinha aquela vergonha. E é a mesma coisa quando a gente sabe que está em desobediência à palavra de Deus. A gente não consegue mais ter aquele nível de intimidade com Deus, de orar, de ler a Bíblia de uma forma tão profunda. A gente mesmo se afasta. A gente se afasta. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente evite esse relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Então Deus, Ele não desistiu. Ele, em Romanos capítulo 5, versículo 17, fala: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus, a fé em Jesus, ela nos tira de Adão e Eva, nos tira desse pecado de Adão e Eva e nos coloca numa nova posição, numa posição de Cristo, em uma posição de filhos, amados, remidos. E a gente pode ver no mundo hoje o que domina é ainda o pecado e a morte. Mas nós, os filhos de Deus, nós podemos trazer para este mundo a graça e a justiça de Deus através das nossas ações do dia a dia, através das nossas vidas transformadas por Jesus. E o que Jesus fez de diferente de Eva? Jesus decidiu obedecer. A vida inteira de Jesus, ele foi obediente. E aí a gente pode pensar, mas Jesus é Deus. Mas quando ele veio para a terra, ele veio como homem. Ele era 100% Deus, mas aqui na terra ele viveu 100% como homem. Ele tinha as mesmas vontades que a gente, os mesmos desejos que a gente, mas ele decidiu obedecer. E a obediência de Jesus nos trouxe, de novo, para esse íntimo e profundo relacionamento com Deus novamente. E desde o princípio, lá no jardim e até hoje, Deus nos pede uma coisa: me obedeçam. É obediência. Obediência. E Jesus, ele decidiu obedecer por completo, até o fim. Não adiantava nada Jesus ter sido obediente a vida inteira e chegar na hora do propósito dele, de morrer na cruz, ele falar, não, Deus, agora não. Não ia adiantar. Tanto que chegou lá na cruz e a agonia dele foi tão profunda que ele começou a suar sangue. Né? Isso a medicina explica, é o grau mais alto de estresse, de agonia que uma pessoa pode sentir. É suar sangue, e ali mostra como ele realmente estava como homem, como nós. Mas ele decidiu obedecer até o fim. E o que levou Jesus a obedecer até o fim foi amor. Jesus amava o Pai tanto, tanto, que ele falou, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se é isso que preciso fazer, eu vou fazer. Até na oração do Pai Nosso, né? Jesus, ele fala, ele nos ensina a gente orar. Deus, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, a vontade de Deus que precisa prevalecer nas nossas vidas. E Jesus, por que Deus enviou Jesus? Porque ele é o nosso exemplo. Como ele era 100% homem aqui na terra. Tudo que ele fez, a gente pode olhar e falar, eu posso. Se ele conseguiu, eu posso. Ele deixou o exemplo, ele é o espelho. A gente precisa seguir o exemplo dele. E se ele conseguiu suportar e viver uma obediência completa, nós também conseguimos. Precisamos viver aqui na terra, como Jesus viveu. E não é porque Jesus veio, que ele nos resgatou, que o caráter de Deus mudou. Deus, ele não muda.
Ele continua sendo justo e esperando de seus filhos a obediência. Hoje em dia, isso está muito deturpado. A gente escuta muito, inclusive dentro de igrejas e meio cristãos, de que não é bem assim essa questão de obediência. Com os nossos filhos, a gente não precisa tanto querer obediência. Deus, Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele continua querendo de nós a obediência e Ele continua rejeitando a desobediência. Na Bíblia, Ele coloca a desobediência no mesmo nível que a feitiçaria e a idolatria. Então, a gente não pode negligenciar isso, achar que é coisa do passado. Não. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente passa a pertencer a Deus. E a gente é separado do mundo. A gente não faz mais parte das coisas que são normais para o mundo. A gente precisa começar a agir diferente. E o mundo, ele é conduzido pela desobediência. E a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei quando o Tiago, meu marido, ele era jovem, a gente nem se conhecia ainda, ele foi para os Estados Unidos. E ele trouxe isso há mais de 15 anos atrás. E ele trouxe um monte de cremes da Victoria's Secret, que hoje todo mundo quer, né? Mas naquela época era ainda mais desejado. E ele trouxe vários e foi distribuindo para as mulheres da família. Mas tinha um creme que ele pegou e falou, esse aqui não é de ninguém. Esse aqui vai ser para a mulher que eu vou casar. E ele deixou no armário dele. E a mulherada queria, quando sabia que tinha um creme lá, dando sopro, falou, eu quero, dá para mim, você nem tem namorada ainda, vai, dá para mim. Ele, não, esse creme está separado. Esse creme é para a mulher que eu vou casar. E aí, quando eu conheci ele, eu ganhei o creme. E quando eu estava escrevendo isso, Deus me ministrando, ele lembrou disso. Ele falou, é a mesma coisa com a gente. A gente olha, parece que todo mundo é igual. Mas não, aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, eles têm algo especial. Eles têm algo diferente. Eles são separados, eles têm um propósito diferente. É assim que nós temos que se ver. E é a nossa vida em rendição e obediência a Deus que vai impactar as pessoas ao nosso redor. Que vai, sim, manifestar o reino de Deus aqui na terra, como é no céu. Quando a gente, de fato, conhece Jesus, tem algumas atitudes que não podem mais fazer parte da nossa vida. O egoísmo não pode mais fazer parte da nossa vida. As mentiras não podem mais fazer parte da nossa vida. Aquele jeitinho de fazer as coisas não pode mais fazer parte da nossa vida. A falta de perdão não pode mais fazer parte da nossa vida. E muitas vezes a gente para e fica questionando Deus sobre qual é a vontade dele para nós, em tantas áreas da nossa vida. Mas Deus, ele já falou na palavra dele, que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que para nós acessarmos isso, essa vontade boa, perfeita e agradável dele, nós precisamos de uma única coisa: obedecer. Ter um coração totalmente rendido e decidido a obedecer. E Jesus nos mostrou que a obediência não é um ato único, um ato isolado. A obediência é um estilo de vida. Eu sou obediente. Não é eu estou obediente neste momento. Eu sou obediente. Jesus, ele foi obediente do começo ao fim. Ele não achou justificativas para as coisas. Ele simplesmente decidiu obedecer. E muitas vezes a gente não vai entender o porquê de algumas coisas. Muitas vezes a gente vai passar por algumas situações que a gente não vai entender o porquê daquilo. Mas a hora que a gente decide andar em obediência, simplesmente porque o amamos, porque confiamos que Deus nos criou, e Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vê as coisas por cima, Ele vê o alto, Ele vê o final das coisas, da nossa história. E a gente precisa confiar. A obediência tem como base a confiança. A gente só obedece porque a gente confia. Precisamos confiar. E aí a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Se a gente olhar na história toda da Bíblia, a gente vai ver tantos homens e mulheres que fizeram tantas e tantas e tantas coisas. Por quê? Porque foram obedientes. Decidiram obedecer.
Eles obedeceram, muitos lá do Velho Testamento, obedeceram sem ter Deus dentro deles. E nós hoje temos o Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de nós. Qual desculpa nós temos para não sermos obedientes? A nossa obediência nada mais é do que a nossa demonstração de amor a Deus. Em João 14, 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando eu amo, eu obedeço. Eu falo isso para os meus filhos. Falo, não adianta você ficar só falando que ama, que ama, que ama, que ama, e não fazer o que eu estou pedindo. Não adianta. Precisamos demonstrar o nosso amor através de obediência. E esse texto fala que aquele que o ama será amado por Deus. Deus ama a todos. Mas esse texto, ele mostra que quem o ama também, ele entra numa condição diferente. Ele permite que o amor de Deus o afete de uma forma mais profunda, mais tangível, mais palpável. E ali Jesus fala, e eu o amarei e me revelarei a ele. Quem o ama, Jesus se revela de uma forma que ele não se revela aos outros. É diferente, é algo íntimo, é algo profundo. E aí a gente vê que é como um ciclo, que a obediência, ela gera mais intimidade. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vai à igreja e ouve e decide obedecer, mais a gente obedece. E a gente obedece, e a gente quer mais. E a gente... É um ciclo, é um ciclo. E essa intimidade, ela vai gerando uma obediência voluntária. Não é porque são regras. Eu obedeço porque eu amo. Eu quero agradar ao meu Pai, por isso eu obedeço. E a Bíblia nos promete que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então, se a gente quer conhecer a vontade de Deus para nós, vamos buscar. Ele vai se revelar. É quando a gente busca, quando a gente decide ter um coração obediente, Ele vai revelar os desejos do coração dEle para nós. Por isso, precisamos ler a Bíblia. Muitas vezes a gente lê, mas eu não entendo nada do que está aqui. Leio, não entendo nada. Lê mesmo sem entender. São sementes que vão entrando. No momento a gente às vezes não entende, mas aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. E na hora certa, aquilo vai ter nos fortalecido para que quando a gente precisar reagir a alguma situação, quando a gente estiver passando por alguma circunstância difícil, a espada está ali. A espada está ali para a gente conseguir ir contra aquilo que o diabo tem tentado nos derrubar. A Eva pecou porque ela tirou os olhos da palavra. Ela tirou os olhos daquilo que Deus falou. Não podemos tirar os olhos das palavras. E não adianta a gente só ouvir, a gente precisa ouvir e praticar, como Jesus falava para os fariseus, porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo. A palavra, ela precisa entrar no terreno da prática, sair da teoria. Precisa ser uma prática. A obediência, ela é proteção. Ela simplifica a nossa vida. Quem é mãe aqui sabe. As coisas que a gente pede para os nossos filhos fazerem é por quê? Porque a gente ama. Filho, põe o casaco que está frio. Não é porque a gente é chata. Porque a gente não quer que eles fiquem doentes. É porque a gente ama. Filho, não atravessa a rua. Fica com a mãe. Porque a gente ama. E Deus é a mesma coisa. Ele quer que a gente obedeça. Porque Ele nos ama. E para obedecer, eu preciso confiar. E para confiar, eu preciso obedecer. Por exemplo, a submissão ao marido. Por que para mim é tão fácil ser submissa ao meu marido? Porque eu conheço ele. Eu conheço o coração dele. Eu sei que o que sai da boca dele, as instruções que saem da boca dele para mim, são para o meu bem. Então eu confio. E é fácil eu me submeter. E se a gente não consegue, as que são casadas, se submeter ao nosso marido, que nós vemos, os nossos olhos veem, a gente está ali na rotina com eles, como vamos nos submeter a um Deus que a gente não vê? Então, é nas pequenas coisas. E assim como num casamento, ninguém lá, quando foi casar, falou, eu prometo te amar só quando você for legal comigo. Eu prometo ser fiel só se você me tratar bem.
Não, a gente está lá no casamento e a gente jura, a gente promete fidelidade completa. É assim. E Jesus, ele é nosso noivo. É a mesma coisa. A gente precisa dizer a ele: Jesus, eu te amo de completo. E eu dou a minha fidelidade a você através da obediência, porque eu te amo. Assim deve ser a nossa obediência. Ela deve ser imediata, interna, é de todo o coração, é de fora para dentro, não é algo mascarado. É de dentro para fora. E ela deve ser inteira, ela não pode ser pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Quando Jesus ele pregava, muitas pessoas eles iam embora no meio da fala dele. Por quê? Porque muitos não querem abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes nós queremos pegar só aquilo que... isso tudo bem, isso tudo bem. E agora isso, Jesus, isso não. É desobediência. A obediência incompleta é desobediência. E por que é tão difícil a gente muitas vezes obedecer? Porque na obediência há sim renúncia, há sim sacrifício, há negação do nosso eu, há negação da nossa carne, da nossa alma. Muitas vezes nossa alma, nossa carne vão gritar para que a gente haja diferente. Mas o nosso eu, ele tem que morrer. A nossa carne, os nossos desejos, eles têm que morrer para que Deus prevaleça. E Deus, ele fala, obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes a gente acha que fazendo coisas para Deus, mas olha como eu faço. Não é isso, se não é de todo o coração. Não adianta. E é nas pequenas coisas e situações do nosso dia que demonstramos o quanto estamos rendidos e amamos Deus de fato. Em Lucas 16:10 diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, submissão a autoridades, marido, onde nós colocamos os nossos olhos, o que a gente permite que entre através dos nossos olhos, como a gente trata as pessoas, tudo isso demonstra se o nosso coração está ou não rendido a Deus. Não podemos viver uma vida de relacionamento com Deus que a gente só ouve falar, mas sim um Deus que a gente ouve falar. E a gente tem um relacionamento íntimo e diário com Ele. E Ele se revelando cada vez mais a nós. E a gente obedece. Obedeça. Ame ao teu próximo. Dê a quem te pede. Perdoe a quem te afrontou. Se humilhe. Peça perdão. Esse ano eu tive uma experiência muito profunda. Eu estava no meu momento de devocional e o Espírito Santo me martelando para eu pedir perdão para minha mãe de coisas que eu tinha feito na minha adolescência. E eu falava, Deus, mas faz tanto tempo isso. Já sou casada, já tenho filho, já não moro mais com ela. Para quê? E ele lá. E a gente sabe quando o Espírito Santo fala. A gente sabe, a gente sabe. Eu falei, tá bom, eu decido obedecer. Eu não sei porquê, não sei o que isso vai mudar, mas eu vou fazer. E aí lá fui eu, era um domingo, 7h da manhã, o Espírito Santo me incomodando. E fui falar com a minha mãe, chorando. Eu falei, mãe, não sei por que eu estou fazendo isso, só sei que eu estou obedecendo. Deus me falou para fazer. E falei, pedi perdão. E como aquilo trouxe uma restauração para o nosso relacionamento. Ela falou, filha, através dessa tua atitude, eu estou me sentindo honrada. A honra parece que voltou sobre a minha vida. Então, às vezes, a gente não vai entender o porquê que Deus pede para a gente fazer algumas coisas. Mas, obedeça. Nós somos a igreja. Se Deus colocou algo no teu coração para fazer, vai e faz. Muitas vezes a gente fica parado pensando, não, tem alguém do ministério tal que vai fazer. Tem outra pessoa lá, dos missionários lá, eles vão fazer. Mas se Deus colocou no teu coração, é para você fazer. Vai e faz. Deus incomoda, a gente sabe disso. E não adianta a gente ficar esperando. A igreja ela é sal e luz do mundo, a gente tem que agir, a gente tem que salgar, a gente tem que brilhar para fora da igreja. E é muito fácil a gente ser uma bênção aqui na frente, no púlpito. Quando todas as pessoas estão olhando. Mas Deus, Ele vê a nossa obediência. Quando a gente está lá na nossa casa. Só a gente, nosso marido, a gente, nossos filhos, lá no nosso trabalho. O modo como a gente trata os nossos vizinhos. É no nosso secreto, é na nossa rotina, no dia a dia. É fora dos holofotes.
Tem alguma área da sua vida que você percebe que está obedecendo parcialmente? Tentando fazer do seu jeitinho? A gente não pode impedir que a bênção de Deus chegue na nossa vida. Muitas vezes, coisas que a gente culpa ser o diabo que está fazendo. Ai, mas o diabo está se levantando. Não, muitas vezes é a consequência da nossa desobediência. Muitas vezes é a consequência da gente estar longe dos caminhos de Deus, decidindo desobedecer. Obedecer é sempre melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Viver com Jesus é servir a Deus de todo o coração. É fazer a vontade dEle no momento certo, com os motivos certos. O nosso melhor culto é a nossa obediência. O nosso melhor louvor é a nossa obediência. De nada adianta a gente ficar declarando essas palavras se o nosso coração não está rendido a Deus. De nada adianta. Que as nossas ações sejam o nosso culto a Deus. Que as nossas ações sejam louvores a Deus. É a nossa disposição em honrá-lo, em agradá-lo, não importa as consequências. Não importa o que as pessoas estão pensando, não importa o que a gente está passando. Eu quero cumprir a vontade do meu Pai, por amor. Não porque eu tenho medo, não porque eu só quero as bênçãos dele. Não, é porque eu o amo e eu obedeço. Eu amo e eu obedeço, porque eu confio que a vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos agora. Se Deus falou para você durante essa ministração, talvez algumas coisas que Ele já tem te falado, e você sabe, você tem consciência de que está negligenciando, não está obedecendo do seu jeitinho, coloque diante de Deus. Peça perdão a Ele. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Corações rendidos ao Senhor. Deus, nós te amamos. Nós te amamos. E por isso dizemos sim à sua vontade. Que tenhamos, Senhor, um coração rendido e decidido a te obedecer. Não por barganha, mas sim porque nós te amamos, Deus. Mostra, Senhor, o que há dentro de nós que precisa ser mudado. Quais áreas da nossa vida nós ainda não somos obedientes por completo. Muda, Senhor. Queremos ser como Jesus. Nos ensina, Espírito Santo. Ministra a nossa vida no dia a dia, nas atividades rotineiras do nosso dia. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor nas mínimas coisas. Deus, nós queremos ser conhecidas como aquelas que obedecem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé. Que possamos ter fome e sede da Sua palavra. E que quando a gente mergulhar, Senhor, em intimidade com o Senhor, Deus, que o Senhor se revele a nós, assim como a Sua palavra diz. Que a gente possa entender os segredos mais profundos do Seu coração. Dizemos sim, Deus, para a Tua vontade. Que mesmo, Deus, quando as circunstâncias são contrárias, quando tudo está nublado, continuamos dizendo sim. Queremos te obedecer, Senhor. Queremos te obedecer. Dar-nos, Jesus, um coração igual ao Teu. Um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o Seu querer. Amém. Amém.
semana você possa se aprofundar nessa palavra, que Deus continue ministrando o seu coração. Ele vai revelando, Ele vai mostrando. Às vezes são coisas que a gente não percebe, mas que precisam ser mudadas, precisa ser alterado. A nossa obediência tem que ser completa, inteira, de dentro para fora. Isso é demonstração de amor pelo nosso Pai. Amém. Te adoramos, Jesus. Oh.